Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Duas Rodas News, programa totalmente dedicado ao motociclismo, levando até você o que tem de mais importante no mundo duas rodas. Aqui você vai ver dicas de pilotagem, de segurança, de manutenção. Bom, a lavagem periódica é importante por vários motivos. Toda empresa que trabalha com uma lavagem específica para motocicleta toma uma série de cuidados. Lançamentos, avaliações. Preciso confessar que considero a Triumph Daytona 675R uma super esportiva apaixonante, que impressiona pela beleza e performance, me fazendo arriscar a opinião de que é a melhor do mercado brasileiro em seu segmento. E tudo mais que tiver de importante no mundo duas rodas. Aproveite também para participar enviando seus e-mails com sugestões, fotos, vídeos, o que mais você quiser mandar. Pode mandar pelo site do Duas Rodas News ou pelo site da Luau TV. Muitas pessoas não sabem, mas a lavagem da moto influencia diretamente na manutenção. Por isso eu trago aqui essa dica e alguns detalhes que precisam ser observados na hora da lavagem. Dá uma olhada. Pessoal, estou mais uma vez aqui na Center Moto com o nosso amigo Henrique. Henrique, mais uma vez obrigado pela participação de sempre, ajuda dando dicas aí pra galera. E o assunto de hoje é lavagem, a lavagem da moto. O que acontece se você não fizer a lavagem direito, ou se você não fizer a lavagem, que por incrível que pareça, tem gente que faz isso. Henrique, o que a gente pode falar para o pessoal em relação a isso? Bom, a lavagem periódica é importante por vários motivos. Toda empresa que trabalha com uma lavagem específica para motocicleta toma uma série de cuidados. Não é só a lavagem. Depois da lavagem a gente faz uma lubrificação, lubrifica a balança, lubrifica a corrente. Uma boa lavagem faz a limpeza das pinças de freio, se limpa a parte interna das carenagens. Então isso, além de você estar constantemente tirando o excesso de sujeira, você está sempre fazendo uma lubrificação para evitar oxidação, evitar criar muita crosta que depois fica difícil de tirar, acúmulo de barro duro para quem anda eventualmente fora de estrada. Esse barro acaba secando, fica muito duro de tirar depois e as peças ficam manchadas. É basicamente isso, limpar com frequência para não criar muito acúmulo. E após a lavagem tem sempre que tomar aquele cuidado com lubrificação, como você já falou, né? E também outra coisa que eu lembrei aqui, durante a lavagem tem que tomar muito cuidado com a entrada de água em determinados componentes que não podem ser molhados. Exatamente. Como comutadores, o ideal é se evitar a indução de muita água. A própria chave de ignição é muito importante que você não concentre o bico da máquina de lavar na ignição, porque acaba infiltrando muita água. O escapamento é muito importante. Tem uma série de motos que o escapamento é muito baixo e se você enche o escapamento, ele tem uma câmera equalizadora embaixo que fica repleta de água. Então são cuidados assim, às vezes simples, que às vezes a pessoa pede para o porteiro lavar na garagem de casa e o porteiro não sabe e acaba molhando componentes que não podem ser molhados. A lavagem de moto é uma coisa bem técnica, não é que nem muito um carro que sai jogando água, muito pode técnica. dar muito problema. Assim, mal comparando, é como uma lavagem de motor de carro. Tem que se tomar o mesmo cuidado. Tem lugares no motor, por debaixo do capô, que não podem ser molhados. Então, numa lavagem simples de carro, que o cara lava só a carroceria, é uma lavagem simples. O cara vai passar um shampoo, um querosene e está limpo. Mas a parte de motor tem que tomar uma série de cuidados. Vale sempre dar aquele capricho na motoca para deixá-la mais bonita e 100% de manutenção. E falando em lavagem de moto, não posso deixar de citar um assunto, que é o uso de pretinho no pneu. São aqueles produtos que normalmente colocam no pneu para deixar a borracha mais preta e mais brilhosa. Se liga aí. O uso do pretinho, aquele produto que o pessoal bota no pneu, é muito comum a pessoa botar no pneu inteiro. E isso é totalmente verdade. Prejudicial, é muito perigoso, né? Existem várias composições químicas para esse pretinho. A maioria das pessoas colocam ele como estética, para o pneu ficar brilhoso e ficar com um acabamento bom. A principal função desse pretinho é evitar o ressecamento da borda do pneu. Só que os produtos bons, que evitam esse ressecamento, eles não dão brilho.
Eles vão simplesmente hidratar o pneu, a borda do pneu, mas não vão dar brilho. Aí as pessoas acabam agregando a esse produto química, tem gente que mistura com açúcar, tem gente que coloca uma química mais forte com a base de silicone, e aí o pneu acaba ficando escorregadio, porque na hora de passar na borda acaba escorrendo e acaba pegando na banda de rodagem. E isso é um pingo para um acidente. Forma uma película que tira totalmente a aderência. Tira completamente a aderência. Chega a ser mais escorregadio que a parafina, que é chamada de cera do pneu. Hoje é um desmoldante, é uma espécie de parafina que é para descolar o pneu na hora da fabricação. Esse produto chega a ser mais escorregadio que essa parafina. É isso, gente. Vamos cuidar das motos, lavar direitinho, mas com cuidado para ficar tudo 100%. Verdade. Valeu, Henrique. Obrigado mais uma vez. Valeu, Edu. Valeu. Um abraço, irmão. Motociclismo também é cultura. Existem vários livros voltados ao público motociclista e eu vou mostrar alguns agora para você. Dá uma olhada. Na dica de leitura de hoje, vou mostrar a vocês 2 livros muito inspiradores. Ambos falam de viagens, mas com abordagens totalmente distintas. O primeiro se chama O Mundo é uma Roda, que traz crônicas e experiências vividas pelo renomado jornalista e motociclista Geraldo Tite Simões em sua trajetória profissional no motociclismo pelo mundo, narrada de uma forma super bem-humorada e divertida. O segundo é o livro Projeto 5 Continentes, onde o empresário e motociclista Rafael Caran relata sua experiência percorrendo sozinho, de moto, durante 8 anos, 60 países da América, Europa, Ásia, Oceania e África. Leituras imperdíveis para os amantes do motociclismo. Pessoas que andam de moto são mais felizes, certo? Pois é, nós motociclistas já sabíamos disso, mas agora é oficial, graças a uma pesquisa realizada lá na Europa. Dá só uma olhada. Só mesmo quem anda de moto, seja como piloto ou garupa, sabe plenamente a satisfação que se tem ao desbravar uma estrada, pista ou trilha sobre 2 rodas. Trata-se efetivamente de uma satisfação sem comparação ou explicação. Recentemente tivemos a confirmação disso após um estudo feito na Inglaterra pelo Instituto ICM Research, onde 1.514 pessoas foram questionadas com relação às atividades de lazer que mais lhe proporcionam felicidade, e andar de moto encabeçou o motivo de alegria dos entrevistados. Na prática, acabou sendo um resultado surpreendente, uma vez que na lista do questionário havia atividades tradicionais como pescar, correr, nadar, acampar, entre outras, mas andar de moto foi apontado como o principal. Em modo geral, a pesquisa confirmou que pessoas que praticam atividades de lazer fora de casa tendem a melhor qualidade de vida e felicidade. Agora fica fácil entender a sensação que um motociclista tem sobre sua moto. Viu só? Vamos andar de moto e ser mais felizes. Agora vamos falar um pouquinho de esporte em 2 rodas. Uma notícia péssima para o público brasileiro é a do cancelamento da etapa do Mundial de Moto Velocidade que aconteceria no Brasil em setembro, pela temporada 2014 do MotoGP. Segundo informações divulgadas, as reformas e melhorias que tinham sido impostas pela Federação Internacional de Motociclismo para que a corrida pudesse acontecer no Autódromo Internacional de Brasília não foram e não serão realizadas a tempo, o que impede a homologação do circuito e provocou seu descarte da temporada desse ano. Vamos torcer para que em 2015 possamos ver o Mundial de Moto Velocidade em solo brasileiro, mas enquanto isso, quem quiser assistir de perto pode dar uma esticadinha até a Argentina, onde será realizada a 3ª etapa do MotoGP 2014 entre os dias 26 e 27 de abril.
Você já reparou que nos autódromos tem aquelas proteções na beira da pista? Pois é, tem muita tecnologia envolvida ali e o objetivo é manter a integridade física dos pilotos no caso de uma queda em alta velocidade, impedindo um choque diretamente contra o muro. Vamos conhecer um pouco mais a fundo esse assunto. Nas corridas onde o limite da moto e do piloto são perseguidos a cada volta, as quedas são inevitáveis. E é nessa hora que um autódromo com boa infraestrutura de segurança mostra o seu diferencial. Observem nessas imagens a gravidade de alguns acidentes onde a proteção é ineficiente ou inexistente. Já estava mais que na hora de começarem a priorizar a segurança dos pilotos em provas no Brasil. Ainda mais depois de uma recente sequência de acidentes que incluiu alguns fatais. Visando essa segurança, começaram a ser utilizados no país os muros de contenção Air Fence, que substituem os arcaicos pneus ou a completa ausência de qualquer tipo de proteção no entorno das pistas de corrida. O Air Fence é um soft wall, que significa parede macia em inglês, capaz de minimizar o choque da motocicleta e do piloto contra o muro de contenção, evitando que todo o impacto termine nos guarda-reios e paredes de concreto que cercam as pistas. Tem como princípio básico a prevenção, especialmente em relação à gravidade de lesões e traumas no caso de um acidente. Ainda mais porque, na maioria dos casos, o choque contra o muro de contenção causa mais danos do que o próprio tombo em si, onde o motociclista simplesmente desliza. A tecnologia tem mais de 20 anos no mercado e é utilizada em mais de 40 países, nas mais importantes competições do motociclismo mundial, podendo ser aplicado também para proteção em cursos de pilotagem, track days ou qualquer evento que envolva motocicleta em pista de corrida, preservando a segurança dos pilotos com a sua eficiência na absorção de impactos. Com características que permitem grande capacidade de absorção, ao colidir com o Air Fence, piloto e motocicleta ficam junto à parede, evitando que seja catapultado de volta para a pista, evitando riscos maiores ao próprio e aos demais corredores. O Air Fence é item de segurança obrigatório para a realização de provas de motociclismo on-road e off-road em diversos países, onde privilegiam o bem-estar dos pilotos, familiares e também do público presente. Após aprovação e homologação no Brasil por parte da Confederação Brasileira de Motociclismo, finalmente o equipamento começou a ser utilizado em nossos autódromos em diversas atividades que vão desde curso de pilotagem até competições, deixando nossa vivência nas pistas cada vez mais segura. Continuamos hoje com a terceira parte da série especial sobre a história da motocicleta, conhecendo mais de perto a trajetória de nossas motos, desde a construção da primeira moto do mundo até os dias de hoje. Confere aí. Ainda no início do século XX, o estouro da Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, influenciou diretamente na aceleração vertiginosa da evolução tecnológica das motos, pois foram fortemente utilizadas como veículo de transporte de mensagens, em substituição aos cavalos, entre outras funções. Já bem estabelecidas no mercado, a inglesa Triumph, fundada em 1902, e a norte-americana Harley-Davidson, fundada em 1903, foram as marcas que mais forneceram motos para o fronte de batalha. Mas não foi só no entorno da violência da guerra que o motociclismo evoluiu, e também nessa época, muitas novidades iam surgindo e cada vez mais as motos se tornavam acessíveis e se integravam à sociedade. Por volta de 1915 surgiu a primeira geração de scooters, com um veículo derivado da motocicleta, mas com quadro modificado e plataformas para os pés do piloto. A corrida industrial entre os fabricantes de pneus vinha em gradativa evolução, protagonizada por marcas como a Dunlop, criadora dos pneus de borracha inflados a ar, a Michelin e a Firestone. Com a evolução dos motores e da performance em geral das motos, e a criação da Federação Internacional de Motociclismo em 1904, o motociclismo esportivo começou a engatinhar nesse início de século XX, principalmente com corridas nas estradas.
Já em 1907 foi realizada a primeira edição da famosa Isle of Mantus Trophy, classificada na ocasião como corrida de maior prestígio e perigo do motociclismo, conhecida como a Corrida da Morte. Anos mais tarde começou a se intensificar o surgimento de novas competições oficiais. A Lotus, tradicionalmente conhecida pelos seus carros super esportivos, resolveu ousar e entrar no mundo do motociclismo. Apesar do design que remete ao de uma moto conceito, o modelo criado pela marca será de linha e terá apenas 100 unidades produzidas. Criada pela empresa Codeva, detentora dos direitos de utilizar a marca Lotus, a C01 foi desenvolvida por Daniel Simon, que é um dos designers responsáveis pelos carros da Bugatti. A fera vem equipada com motor bicilíndrico de 1.195 cm3, capaz de gerar cerca de 200 cavalos de potência e é construído utilizando materiais de primeiríssima linha, como fibra de carbono, aço aeroespacial e titânio. Um fato que chama muita atenção é que a Lotus nunca produziu motocicletas para o mercado, mas já começou, pelo menos em termos de design, arrancando suspiros de muitos dos amantes das motocicletas, criando um modelo inédito e marcante para o mundo das duas rodas. A avaliação de hoje vai mexer diretamente com as emoções dos amantes das motos esportivas. A moto testada foi a Triumph Daytona 675R, uma super esportiva inglesa que dá um show nas pistas e é capaz de encantar qualquer piloto, principalmente depois de pilotá-lo. Preciso confessar que considero a Triumph Daytona 675R uma super esportiva apaixonante, que impressiona pela beleza e performance, me fazendo arriscar a opinião de que é a melhor do mercado brasileiro em seu segmento. Quando fui buscá-la em São Paulo, tive uma sensação estranha, pois parecia muito pequena para mim, com meu 1,95 m de altura. Mas a cada quilômetro rodado eu me encantava mais, pela performance, segurança e belo ronco do motor. Acabei logo no primeiro dia de testes rodando mais de 700 km. Dotada de motor 3 cilindros em linha, seguindo a tradição da marca, com 675 cm3, despejando 128 cavalos de potência e 7,55 kg de torque, de forma muito bem dosada, mas que dá um verdadeiro coice a partir dos 9.000 giros, com total ausência de vibração. E conta com câmbio de 6 marchas com trocas precisas e suaves. Seu belíssimo e impactante design, mesclando linhas agressivas e minimalistas, exibindo seus componentes estruturais como elementos estéticos, chama muito a atenção por onde passa. Contando com um painel bastante completo e de leitura fácil, incluindo grande contagiros analógico, com shift light progressivo, e tela digital com velocímetro e demais instrumentos. De fato, a ergonomia não é das melhores, mas é dentro do esperado para uma super esportiva, com postura onde o piloto fica bastante projetado para frente, o que em trajetos mais longos pode ser um pouco cansativo. O banco do piloto tem muito espaço de trabalho, permitindo ficar bem próximo ou afastado do tanque, o que ajuda muito no posicionamento em curvas. A garupa é totalmente desfavorecida, com um banco duro e pequeno, pedaleiras muito elevadas e sem alças de apoio para segurar. Outro ponto negativo percebi na hora do ajuste dos retrovisores, que é um tanto limitado e para minha estatura, por exemplo, não deu a posição ideal de visibilidade. O sistema de freios é sensacional, com pinças Brembo e ABS de fábrica, permitindo extrema precisão, funcionando com maestria mesmo nos locais de piso mais irregular. Em frenagens mais bruscas, a resposta também foi excelente. .
No uso urbano, o motor aquece demais, jogando todo o ar quente do sistema de arrefecimento na perna direita do piloto. Mas apesar disso, por não ser muito robusta em termos de tamanho e pela excelente ciclística, se mostrou bastante versátil e ágil no trânsito das grandes cidades. O consumo foi bem interessante, marcando cerca de 13,2 km com 1 litro no uso urbano, e na estrada oscilou entre 12,7 e 15,1 km com litro, dependendo da tocada, se mantendo em velocidade cruzeiro ou andando mais forte. E isso, associado ao seu tanque de 17,4 litros de gasolina, proporciona uma boa autonomia. A ciclística da 675R é fora do normal, permitindo uma inclinação extremamente avançada em curvas, e isso se deve em especial ao conjunto de suspensão, que conta inclusive com fácil ajuste, que pode ser feito manualmente, dispensando a necessidade de ferramentas para acertos básicos. Na pista, a Daytona mostra realmente a que veio, exibindo brilhantemente todo o seu potencial. Mérito também para o conjunto de pneus, pois a máquina vem de fábrica com Pirelli Diablo Supercorsa SP, que permitem ao piloto usufruir totalmente da performance, com aderência fantástica em total segurança. Posso afirmar que, se existe perfeição em um projeto de motocicleta, a Triumph conseguiu chegar muito perto. E reforço o que já disse no início, apostando que a Daytona 675R pode ser classificada como a melhor moto do mercado brasileiro em sua categoria. O Duas Rodas News de hoje fica por aqui. Não deixe de participar enviando suas sugestões, dúvidas, fotos e tudo mais pelo site do Duas Rodas News ou pelo Facebook. Lembrando que você pode assistir o programa de qualquer lugar do mundo pelo site da Luau TV, pelo site do Duas Rodas News e também os programas antigos pelo YouTube. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.